E a safra nova está prestes a começar, talvez uma das mais desafiadoras dos últimos anos, exigindo muito do produtor, principalmente ajustes nos mínimos detalhes. As planilhas estão ainda mais detalhadas do que as planilhas dos últimos anos. Para nos trazer um pouquinho mais desse detalhamento de como estão os ânimos para começar a safra 26/27, a gente convidou para estar conosco nessa segunda-feira Rafael Antonioli, produtor rural no Mato Grosso, em Goiás. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos. É sempre um prazer poder falar com vocês. Vamos embora. O prazer é nosso, Rafa. Obrigada por nos atender. Como é que estão os últimos ajustes, os últimos preparos aí para começar a safra 26/27? Tem mais temor do que preparo ou tem bastante coragem, bastante resiliência também, Rafa? Não, não tem muito preparo, né, Carlinha? Tem muito preparo, porque a gente sabe que a safra possivelmente vai ser bem desafiadora, né? Nós temos um cenário de clima aí bastante complexo para a gente poder trabalhar. Então, em termos assim de estrutura e organização da fazenda, acredito que todos os produtores estão trabalhando muito para deixar tudo pronto, para deixar tudo organizado, para que quando a chuva vier, a gente esteja preparado, né? Então, agora é um momento onde os produtores estão fazendo a sua calagem, a gessagem, jogando os adubos, né? Jogando os micros, jogando fósforo, enfim, fazendo toda essa etapa de dessecação das braquiárias, rolando as palhadas de milho para deixar tudo pronto, para na hora que a chuva vier, o produtor estar preparado, revisão dos maquinários. E não tem como, né, lamentar nem nada, não, Carla. A gente tem que fazer nosso trabalho, nos preparar, igual você disse. É, a nossa caneta e a nossa planilha tem que estar mais afiada do que nunca. Eu acredito que todo produtor, principalmente aqueles que estão na atividade há muito tempo, eles têm ciência da necessidade e da força que isso tem para o nosso negócio. Então, baixar a cabeça, fazer da melhor forma possível, que, se Deus quiser, a gente vai ter uma safra abençoada. Se Deus quiser. Rafa, qual foi o principal desafio que você enfrentou nessa temporada, nesse período de pré-plantio em relação às anteriores? Foi muito diferente ou a gente está olhando principalmente para questões financeiras, para ter uma atenção mais detalhada no fechamento de custo de produção e, claro, nas estratégias de comercialização, essas duas frentes combinadas para largar o plantio com certa tranquilidade, apesar dos problemas e das incertezas em relação ao clima, mas sobre o clima a gente fala já já. Mas quero entender de ti como é que você se preparou para começar esse plantio, considerando custos mais elevados e uma necessidade mais sofisticada de entender a sua comercialização da soja 26/27. Carla, eu acho que assim, o produtor está enfrentando anos complicados que culminaram nesse último ano, que é um ano muito desafiador em todos os setores da nossa cadeia, não é só para o produtor, as revendas estão passando momentos difíceis, as tradings, os bancos, fornecedores em geral, de peças a pneus, a maquinários, está todo mundo apertado, a Selic alta impacta todos, né? Então o custo do dinheiro fica muito alto. E acaba que o produtor sofre bastante por questões muito mais técnicas assim do que práticas, né? O produtor sabe muito bem fazer o seu trabalho. Eu acho que a gente tem visto aí uma crescente em produção no país, não só em área, mas em produção, e isso significa que dentro da porteira o produtor tem se tecnificado, tem aumentado a tecnologia que ele utiliza, tem buscado novas oportunidades e novos conhecimentos para que ele agregue verticalmente dentro da propriedade, mas da porteira para fora, nós estamos enfrentando muitos desafios, né? Então, acredito que nesse ano, sem falar do clima, né? Falando dos outros desafios agora, a questão do custo do dinheiro está realmente muito complicado. Essa questão, por exemplo, da, não vou entrar muito em detalhes, mas da parte política, da parte fiscal, tributária, né? Então, acho que todo produtor está atento de que ano que vem tem uma reforma tributária entrando, então é um novo modelo, né? Então, acredito que todos estão conversando com os seus contadores, com os seus advogados, como que eu posso fazer para me adequar da melhor forma, evitar custos desnecessários e, ao mesmo tempo, estar em conformidade com aquilo que o governo nos pede.
Isso também inclui a questão de fluxo de caixa, questões de financiamento, questões de dívidas, questões de compras ou não de certos insumos ou certos, enfim, certos aparatos que o produtor necessita ter para que a safra dele desenrole de uma maneira positiva. Então, assim, Carla, no geral, é um ano muito desafiador, porque nós viemos, depois de 2020, 21, 22 e aí 22 e 23 também, que foram anos positivos, com preços mais elevados, uma boa produtividade. Depois de 23 e 24 do El Niño ali, muitos produtores enfrentaram dificuldades, talvez não tanto na produção em si, mas muito em questão da Selic elevada, dessa insegurança que o mercado tem, não só sobre o nosso setor, mas sobre a esfera política que o Brasil vive, sobre toda essa questão tributária e jurídica que o país sofre bastante com essas inseguranças. Então, o produtor ele está assim calejado, sofreu bastante nesses últimos anos e esse é um ano que ele precisa fazer assim a coisa bem amarrada, porque nós não temos muita folga esse ano. Eu acredito que não é um ano, principalmente, eu acho que para os estados do Sul, em questões de clima, vão ser mais positivos. O Rio Grande merece, o pessoal que sofreu com seca aí nesses últimos anos merece muito. Mas aqui para o Centro-Oeste, para Bahia, para o Matopi, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, sabe? Então, eu não acredito em produtividades muito elevadas. Talvez uma produção alta, com certeza, até porque vamos crescer em área de novo, mas em produtividade por hectare, eu não acredito que vai ser tão alta quanto nos últimos anos. Então, o produtor tem que estar assim, bem alinhado na questão do caixa, na questão do seu custo por hectare, evitar fazer gastos desnecessários. Eu acho que lá na frente, se Deus quiser, a gente vai conseguir passar por esse período, nebuloso e vamos ter anos melhores, né? Vamos Deus ter um quiser. ciclo melhor. Rafa, como é que foi para você e como é que você, na troca de ideias com outros produtores, receberam essa movimentação mais recente em Chicago dessa soja testando patamares mais elevados, bem acima dos $2 por bushel, principalmente para vencimentos mais alongados? Você que é um cara muito conectado a estratégias de comercialização, a ferramentas de comercialização e que foi buscar inclusive educação financeira para otimizar a sua gestão. Como é que tem sido esse seu olhar para esse movimento recente das cotações em Chicago? Isso te fez evoluir um pouquinho com os negócios para a safra nova? Positivo, Carla, positivo. Eu acho que o pessoal da Agriinvest fala muito isso, eu acredito muito nisso, né? Lucro pequeno nunca quebrou ninguém. Exato. Então, a gente tem uma boa ideia do nosso custo de produção por hectare aqui, né, nesse ano. E quando vai dando margem positiva, lógico, a gente não sabe ainda qual vai ser a nossa produtividade, a nossa produção total, mas a gente ainda trabalha dentro de um range aí que é confortável para nós, né? Hoje a gente deve estar próximo dos 35, 40 sacos por hectare vendidos, né? É lógico que a gente espera um clima mais desafiador, mas é importante para o produtor ir avançando essa comercialização. A gente está acompanhando aí o ProFarmer, né? Acredito que a maioria dos produtores tem acompanhado os relatórios, as notícias que vocês têm postado, e é nítido que eu acho que eles tiveram um clima mais desafiador esse ano do que ano passado, principalmente para o milho. Eu acho que tem um viés de alta aí forte, até porque a quantidade de produção que a gente tem no mundo, a gente consome tudo. Então, o milho é realmente um produto que aquilo que for produzido vai ser consumido. Então, na nossa visão, acredito num cenário mais positivo para o final do ano. Quem conseguir esperar, acredito que teremos preços melhores. Agora, na soja, apesar de eu estar acompanhando brasileiros que estão trabalhando lá nos Estados Unidos, trabalham em fazendas, enfim, de operadores a gerentes, é, eu vejo muitos dizendo que o clima está bem mais desafiador que ano passado, mas por consequência de uma rotatividade, imagino que a rotatividade de cultura foi grande, porque o plantio do milho ano passado nos Estados Unidos foi muito alto. Aumentou-se a área de soja, né? Então, a gente está vendo aí no ProFarmer que eles estão estimando uma boa produtividade por hectare, mas até pelo aumento da área, a produção tá sendo estimada, em um número bem elevado. Então, o produtor que às vezes, não, vai ter quebradeira lá, vai estar seco,
cara, se estiver te dando margem, é importante que você avance. Não estou falando avançar muito, até porque a gente não sabe como vai ser o clima. Principalmente, eu acho que para o Centro-Oeste esse ano, eu imagino que vai ser um clima desafiador, período de veranico, período de temperatura muito alta. Mas nós tivemos, por exemplo, aqui na Praça de Confresa, né, que fica ao leste do Mato Grosso, próximo à divisa com o Pará, nós tivemos preços retirada a fevereiro, pagamento a abril, próximos de 120, em alguns armazéns até acima de 120. São preços remuneradores dentro daquela média histórica que a gente produz. E se o produtor já tiver avançado muito nessa comercialização, ou seja, nessa venda de contratos futuros, que ele estude um pouco a parte de hedge, né, cara? Assim, Sim, faça às vezes uma opção de put, né, exato. naquele produto que ele já vendeu, para garantir, né, que esses preços elevados ele continue participando caso caia. Daqui uns dias nós temos as colheitas e se esses números se concretizarem do USDA, eu imagino que Chicago vai sofrer uma pressão, principalmente por entrada de muito produto no mercado. E depois disso, se confirmar, por exemplo, uma safra menor do que o USDA está estimando, é possível o produtor entrar na outra ponta, né, que seria uma call, participar do mercado de alta. Esses dias, com o time da Agriinvest, a gente fez uma modalidade, quando Chicago bateu 12,60, acho que um mês e meio atrás, a gente entrou comprado em put, né, que a gente imaginou que às vezes teríamos um espaço aí até a colheita da soja para executar essa operação, deu certo. Não é sempre que dá, às vezes surgem notícias, desafios diferentes, mas eu acho que o produtor não entender ou não utilizar nada dessa ferramenta, não estou falando fazer 100% da produção dele, mas não utilizar, fechar os olhos para essa possibilidade, eu acho que é um equívoco da parte dele. Ele poderia muito bem estar ganhando um pouco mais, agregando um pouco mais de valor naquela saca, se ele tivesse atento a algumas oportunidades. De novo, não é sempre que dá certo, é um mercado dinâmico, né, muito fluido, mas eu acho interessante o produtor tá atento, e se ele achar que não é o, o norte dele, que talvez ele tenha alguma dificuldade, que ele pague alguém ou que ele contrate alguém para que faça isso por ele, porque podem surgir boas oportunidades. Você sabe, Rafa, que outro dia eu estava até vendo um corte de uma entrevista do Jefferson Souza, analista da Agriinvest para fertilizantes, e ele dizia justamente isso: a soja ainda dá dinheiro no Brasil. Precisa ter gestão para isso acontecer. E a gente não está falando de rios de dinheiro, e a gente não está falando das margens que nós víamos 2, 3 anos, durante a pandemia, por exemplo, onde a gente tinha a soja a mais de R$ 200, o nosso prêmio muito fortalecido. A gente está falando de um outro cenário, mas a gente está falando de uma outra conjuntura. A gente está falando de uma outra conjuntura de oferta, uma outra conjuntura de demanda, um outro fluxo de demanda, por isso que é preciso entender, e eu tenho falado muito sobre esse investimento na educação financeira do produtor, que também, né, se conselho fosse bom, estava vendendo no supermercado, mas daquilo que a gente observa, daquilo que a gente vê e de casos como o seu, que é de sucesso, porque é entender como é que funcionam as coisas, não precisa o produtor fazer. Ele não tem tempo, ele tem outras coisas para cuidar, mas ele precisa ter alguém que saiba e ele precisa ter argumento para rebater se vem um consultor, por exemplo, da Agrinvest e diz: "Ó, vamos fechar essa soja em Chicago a 12,60 porque pode acontecer isso". Ele tem que saber por que que isso está acontecendo. E ele tem que entender por que que essa soja bateu nesses 12,60 e por que que poderia ter espaço para executar essa operação. Então, acho que essa mensagem precisa ser o tempo todo reforçada, né, Rafa? Buscar educação financeira nunca é demais, né? E eu acho assim, Carla, humildemente, né, eu ainda sou novo, tenho muito caminho aí, muito a aprender. Eu converso muito com os meus pais, né, tento puxar, extrair o máximo do conhecimento que eles têm. Mas eles mesmos já tiveram essa visão lá atrás, né? Quando eu fui voltar para a fazenda 7 anos atrás, eles falaram que era importante eu saber aquilo que eles não sabiam ainda, não praticavam ainda. E o que eu sinto de lá para cá é que, assim, cada vez que eu estudo mais, eu tenho me dedicado muito a isso, eu sei menos, sabe? Então nossa, é uma dicotomia, assim, porque você acaba se dedicando bastante, tenta estudar, acompanhar os relatórios, conversar com as pessoas, e aí vai o mercado, acontece alguma coisa, você fala, cara, como? Eu tinha lido tanto e parecia que
Então é realmente isso, é muito fluido, muita gente está dentro do negócio, não só produtores, tradings, compradores lá de fora, mas tem operadores, especuladores, o pessoal trabalha só com papel, talvez nunca viram um pé de soja na vida. Então, é um mercado muito dinâmico, muito grande, movimenta muito dinheiro. Poxa, estamos com um relatório, hipoteticamente, estamos com um relatório aí de que a safra vai ser muito ruim norte-americana e tem um El Niño vindo. Então, é para o preço estourar. Tem muita gente operada só no papel. Na hora que ele entra comprado num valor X e deu 50 centavos de ganho, 60, ele executa, ele sai vendendo a operação. E aí cai o preço. Poxa, mas como assim caiu? Não é por questões fundamentalistas. No fundamental, continua o mesmo panorama, mas o cara está operando dinheiro, ele não está operando grão, né? Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo um pouco melhor essa dinâmica. Igual a gente comentou sobre a questão do custo, né, por hectare. A gente brinca, assim, tem muito influenciador hoje que brinca com a questão do produtor e essa questão da venda, né? Não, eu quero 120, chega no 120, ele quer 120, 50. Chega no 120, É, 50, não, 121. E assim, o que eu converso muito com os meus pais, porque essa decisão não é minha, né? É um conjunto aqui, minha, da minha irmã, dos meus pais. É, eu falo assim, cara, a gente tem que ir fazendo média. É lógico que a gente vai se sentir mal. Se a gente vender hoje a 120, amanhã dá 121, 122. Mas você está perdendo dinheiro no 120, então fica tranquilo. Por exemplo, você mesmo comentou, né, Carlinhos? Semana passada. Chicago estava subindo forte e dólar estava ajudando. Prêmio, exato. lógico, que vem muitas vezes na outra mão, mas hoje o dólar já está 5,14. Pois Então, é. assim, o produtor não tem 3 semanas, não, vou refletir disso aqui. Não, você já tem que estar com aquele pensamento engatilhado e na hora que chegar a oportunidade, eu falo porque semana passada nós tivemos 5 minutos para dar uma resposta para uma trade aqui. Então, Uai, a assim, gente a não. curva é isso. A gente não gravou um podcast lá em Curitiba? Eu, você, o Vaninho, um colega do mercado de fertilizantes, a gente tem esse corte. Tem oportunidade que dura literalmente 5 minutos. Dá É, tempo de tomar a decisão da safra toda em 5 minutos? Não. Mas se você não vai perder dinheiro. Ah, mas e se eu deixar de ganhar? Mas e se você perder? Porque o 120 pode virar 119. E para cair é mais rápido do que para subir, né, Rafa? Quem faz isso todo dia sabe disso. Mas a sim, gente tem que botar a ganância de lado, principalmente numa safra onde a margem ainda tá uma corda no pescoço do produtor. Não dá para sim. descartar essa situação. Não é uma safra fácil de fazer. Mas para quem profissionalizar, principalmente o custo versus a gestão da comercialização, vai sair pelo menos ileso dessa situação. Fê, não, encheu as burras de dinheiro? Não é isso, mas vai sair ileso dessa volatilidade e desse momento de muita insegurança, principalmente porque a gente está falando de uma insegurança também climática, o que deixa, né, vocês produtores mais reticentes em fazer negócio, porque se tiver algum probleminha com o clima, mas aí é gestão, né, Rafa? Não tem outra palavra, é gestão. É. E assim, Carla, entrando agora mais nessa parte do clima, existe uma gestão profissional, prática, que o produtor também adota Sim, nesse tipo de cenário que a gente está vivendo e eu imagino que vai viver. Acho que é inegável que o clima está diferente de outros anos, né? Eu tenho acompanhado produtores, por exemplo, de Roraima, que falaram que a safra em Roraima está muito difícil, uns dias de seca, né? Produtividades aquém do que eles esperavam. Nós tivemos, por exemplo, chuva no Mato Grosso aqui, chuvas esporádicas, mas que não aconteciam, pelo menos a gente está aqui há 6 anos. Nunca tinha visto chuva em julho. Tem fazenda aqui que choveu em agosto. Tornados, né, na região sul do Brasil, ventos e chuvas muito fortes em São Paulo. Goiânia chovendo muito. A gente é de Goiânia, chovendo muito em julho. Choveu em outras épocas que não se chove tanto. Acho que é inegável que o clima está diferente, independente de qual fenômeno esteja acontecendo. Eu acho que o produtor aí também tem uma questão muito profissional e prática para se resolver. Então, se resguardar, eu acho, esse ano. Eu acho que o produtor plantar no momento onde ele se sinta muito tranquilo para que aquela lavoura tenha um stand adequado para que ela siga forte.
e consiga gerar bons frutos para que lá em fevereiro, janeiro, fevereiro, março, ele consiga ter uma safra minimamente produtiva e acerte suas contas. Caso haja uma perca de potencial produtivo do Brasil em geral, mas principalmente do Centro-Oeste, eu imagino que os preços subam, reflitam esse cenário. Então, o produtor, mesmo tendo uma produtividade aquém do que ele desejaria e o que normalmente ele tem, ele pode ser que fature o mesmo por hectare. Ah, então eu não devo vender nada agora, porque vai que. Não, não. Se você está tendo boas oportunidades, ninguém sabe como é que vai ser o clima. Talvez na sua fazenda específica chova bem. Se você estiver fazendo bons manejos de solo, calagem, gessagem, plantas de cobertura, uma boa dessecação, uma boa seleção de manejo químico, biológico, de sementes, eu tenho muita fé de que nós vamos enfrentar um ano complicado, mas que nós vamos sair dele fortes e o que eu desejo para o produtor é que ele tenha muita sabedoria, né, para escolher esses momentos, não só da compra dos insumos, que foi um desafio muito grande, né, Carla? Você e todo o seu time aí, e o time, e os outros times que eu acompanho, principalmente da Greenvest, estão há meses comentando da dificuldade que é para comprar um fosfatado, o Sim, enxofre que subiu exorbitantemente, o potássio também, enfim, o frete que está mais caro. Com certeza o produtor passou assim por um ano difícil, mas agora nós estamos chegando na parte que, enfim, que eu acredito, né, que nem que eu acredito, eu sei que o produtor é muito, muito diferenciado, principalmente o brasileiro, nas situações que nós vivemos, ele é realmente assim, fora da curva. Então agora é colocar tudo isso em prática, ter a cabeça no lugar, não sair plantando porque o vizinho plantou, espera ter umidade, regule bem suas plantadeiras, enfim, selecione bem as sementes, para a gente não ter replantio, para a gente não ter perca de potencial produtivo. E aproveitar, Carla, aproveitar as oportunidades que o mercado for nos dando. Eu acredito que, de novo, lucro pequeno nunca quebrou ninguém. é isso mesmo. Rafa, obrigada por aceitar o nosso convite, por nos trazer principalmente essa mensagem muito otimista, mas com muito pé no chão. Isso é importante, isso é o seu diferencial. Então, ótima safra para você, para toda a sua família. Aliás, um beijo enorme para os seus pais, que tenho muito carinho por eles e admiro muito o que eles têm feito e os filhos que criaram. Então, parabéns para vocês, uma ótima safra. Ainda vamos falar muito nessa safra, tá só começando. Que Deus abençoe os trabalhos de vocês, viu, Rafa? Obrigada, meu amigo. Amém, Carla. Amém. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Amém. Obrigado pela parceria. Você sabe que nós aqui e todo mundo do Mato Grosso, todo mundo do Brasil é fã de vocês. E obrigado por compartilhar informações e, enfim, quando você precisar, nós estamos aqui à disposição. Tá fechado. Obrigada, Rafa. Boa semana para você, meu amigo. A gente segue falando. Até mais. Até mais.